Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito deste canal aqui é diariamente meditar na Palavra de Deus e orar. Orar por você que está aqui comigo nesse momento, orar pelos motivos que Deus trouxer a nós, porém com uma forma certa de orar. Uma forma certa no sentido da que nós temos sido dirigidos a fazer, que é orar a palavra de Deus. Não que existe uma forma certa de orar, mas nós cremos que quando nós oramos a palavra de Deus, nós nos aproximamos das respostas que Deus tem para a nossa oração. A nossa oração deve ser cheia de fé, mas também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para nós. E como Deus jamais vai responder para nós algo que contraria a sua palavra, então nós nos apoiamos nas promessas, nos princípios e os valores estabelecidos por Deus em sua palavra. E à medida em que nós conhecemos essas verdades, nós estamos muito mais aliançados àquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar, como diariamente eu faço, a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós iremos orar. E também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje é o Salmo 86, verso 1. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos agora, leia comigo esse texto, senão aqui na descrição do vídeo vai ter a referência que nós estamos lendo aqui para a sua conferência. Então, vamos ao que diz a palavra de Deus. Salmos 86, verso 1. Assim está escrito: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra minha alma, teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia, para com todos que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Aqui, o salmista, esse salmo atribuído a Davi, fala de um momento de muita angústia em que o salmista clama a Deus, ele rasga o coração, mas ele tem uma confiança muito grande de que o Senhor vai responder àquela oração. E é o que eu sempre digo aqui no nosso canal. As respostas que nós recebemos determinam o nível e a qualidade das orações que nós fazemos. E quando eu falo de qualidade, eu falo de fé, eu falo de expectativa naquilo que Deus tem para dirigir a nossa vida. A qualidade da nossa oração repousa exatamente no nível de fé que nós aplicamos quando oramos a Deus. E é isso que traz respostas. E o salmista aqui, o Davi, quando ele está clamando a Deus, ele faz algumas súplicas, né? Confiando em quem? Num Deus que é misericordioso, é bom e é perdoador. Nós muitas vezes ouvimos as pessoas falarem sobre a justiça de Deus. Sim, Deus é justo, mas Deus é misericordioso. Deus, ele equilibra, ele dosa exatamente na medida certa o quanto de misericórdia e o quanto de justiça que ele vai aplicar em todas as suas ações, em todos os seus feitos. Porque se Deus fosse simples, apenas justo, se ele fosse aplicar a sua justiça, nenhum de nós sobraríamos sobre a face dessa terra. Porque nós não temos em nós justiça, nós não somos perfeitos, nós somos falhos, somos pecadores, e se Deus exercesse apenas justiça, nós não sobreviveríamos. Nós sequer talvez nem existiríamos. As nossas gerações passadas já teriam sido exterminadas. Há momentos quando nós olhamos para as Escrituras e vemos como Deus foi misericordioso com o seu povo. Deus foi se revelando ao povo, ao ser humano,
de uma forma progressiva. A cada geração, a cada época, Deus se revelava um pouco mais, até quando chegou em Cristo Jesus e ele se revela plenamente como esse Deus bom, misericordioso, perdoador. E a misericórdia, como um dos atributos de Deus, ela coloca-nos na possibilidade de prosseguirmos a nossa jornada. É isso que a misericórdia de Deus faz. Nós somos colocados de novo na jornada da vida, porque Deus é misericordioso. Porque se ele fosse exercer justiça, nós não conseguiríamos sobreviver, nós não existiríamos. Porém, Deus, como ele é justo, ele teve que, em algum momento da história, ele teve que exercer a justiça com toda severidade, para que hoje nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. E quando que Deus fez isso? Quando ele justiçou Cristo na cruz. Jesus, ele sofreu a ira de Deus. Deus derramou a sua ira sobre Jesus ali na cruz e ele trouxe sobre Jesus juízo. A justiça de Deus pesou poderosamente sobre Jesus ali na cruz por nossa causa. Sim, e ali, através daquele ato que Deus realiza, ele demonstra para nós uma misericórdia infinita e um amor inexplicável. E o salmista, ele declara isso, confiando nessa misericórdia, no favor de Deus. Porque mesmo quando ele diz aqui, olha, preserva minha alma, pois eu sou piedoso, ele diz isso sobre si, talvez reconhecendo os seus atos de justiça, de bondade, de fé, porém, ele sabe que importa mais nós olharmos para a misericórdia e o favor de Deus do que para a nossa justiça e os nossos atos de bondade. É fato que devemos andar em bondade, em misericórdia. A palavra nos ensina que nós devemos ser misericordiosos, porque alcançaremos misericórdia. Está ali no famoso Sermão do Monte, quando Jesus fala, né, bem-aventurados os misericordiosos, por alcançarão misericórdia. Então, nós devemos aprender com Deus a agir em misericórdia e entender que a misericórdia de Deus é a causa que nós não somos consumidos. Ou seja, podemos nos achegar a Deus e Ele misericordiosamente nos perdoará. E Deus, durante a sua revelação ao ser humano, como eu estava dizendo, Ele se apresenta para nós em muitos aspectos, como um Deus que realiza a justiça, como um Deus que manifesta a misericórdia, mas, sobretudo, um Deus que nos apresenta a graça salvadora. Sim, a graça de Deus e a misericórdia são coisas diferentes, mas caminham juntas. Mas a graça de Deus repousa exatamente em nós recebermos aquilo que nós não merecemos. A misericórdia, ela remove de nós aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos o juízo e a condenação, mas a misericórdia remove aquilo que nós merecíamos. E a graça nos dá aquilo que nós não merecíamos, ou seja, nós não merecíamos ser salvos, não merecíamos ser perdoados, mas a graça de Deus, ela vem sobre nós e nos entrega aquilo que nós não merecíamos. E isso é maravilhoso. E isso nos coloca numa posição de humildade diante de Deus, de nós reconhecermos que dependemos e precisamos dele. Muitas pessoas, você vai encontrar, tentam se afastar da ideia de que Deus existe ou se quer que Deus seja bom. Algumas filosofias, algumas visões de mundo, elas vão apresentar um Deus distante que criou as coisas, mas deixou o homem se resolver e criar as suas próprias leis e regras. Outras vão pensar que quando nós morremos tudo acabou, não existe mais nada para além da nossa morte. Mas a fé cristã, ela nos apresenta uma realidade que nós temos o nosso tempo de vida aqui na Terra e teremos a eternidade, seja com o Senhor ou não. E tudo começa aqui. E tudo começa quando nós reconhecemos esse lugar onde nós vamos transcender daquilo que nós somos nesse tempo presente para aquilo que nós havemos de ser
quando nós partirmos daqui. E isso importa nós sabermos que Deus realiza em nós esse querer. É o propósito de Deus que nós estejamos nesse lugar da eternidade. É o propósito de Deus que nós estejamos novamente aliançados com Ele, assim como Adão estava lá no começo, quando Deus criou Adão, e nós temos ali que a gente chama dos 2 capítulos perfeitos da Bíblia, que é o Gênesis 1 e Gênesis 2, onde todas as coisas maravilhosamente foram criadas, o homem estava ali habitando a terra com a sua mulher, e Deus se relacionava face a face com o homem. E Deus quer nos levar para esse outro lugar. Mas, enquanto nós não chegamos nesse lugar, nós vivemos momentos de lutas, vivemos momentos de sofrimentos e de dor. E aí nós podemos confiar em Deus. Nós podemos nos apoiar nessas verdades e fazer como o salmista fez. Clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia, clamar a Ele que ouça nossas orações, que responde ao nosso coração aflito e necessitado. Deus tem respostas para você. O salmista nos ensina isso, que podemos sim depender de Deus e falarmos com Deus quantas vezes forem necessárias, até que nosso coração se pacifique, até que nós tenhamos a resposta de Deus, até que nós possamos caminhar dali para frente, sabendo que Deus está conosco na jornada. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o tamanho das lutas. E Deus não vai ficar ofendido se você pedir a Ele orar mais de uma vez por um propósito. Mesmo que Deus já tenha te respondido, mesmo que Deus já tenha te falado, mas há momentos que a luta se assevera e nós passamos por dúvidas e Deus ele vai te ouvir de novo. Ele vai te responder de novo, até que você seja pacificado. Por isso, eu quero te encorajar hoje, no meio de tudo que você está vivenciando, continue clamando e confiando, porque Deus te responderá. Ele fará com que você seja abençoado, vai te dar livramentos e provisão, e fazer com que você possa experimentar o melhor que Ele tem reservado para a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado por tantas revelações profundas que o Senhor traz para nós a cada encontro desse. Que o Teu Espírito Santo faça uma aplicação pessoal, personificada, sobre a vida de cada pessoa que está recebendo essa mensagem agora. Porque eu creio, Deus, que independente do que essa pessoa está vivenciando e experimentando agora, eu creio que o Senhor é aquele que é poderoso para aplicar essa palavra exatamente como essa pessoa precisa receber. Por isso, Deus, eu creio que a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e fazer com que se realize tudo aquilo que foi proposto pelo Senhor. Por isso nós suplicamos ao Senhor nesta hora curas, milagres, provisão financeira, paz, casamentos, lares restaurados. Clamamos ao Senhor que pacifique o coração dessa pessoa que está aflita e leve cada um que está ouvindo essa mensagem hoje, Pai, a receber respostas às suas orações, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração e vamos seguir essa jornada juntos aí, porque aqui nós oramos a palavra, porque dessa palavra procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.